Foi em março de 2000. Tinha desaparecido dinheiro do cofre da CP de Mãe Martins. Como não houve arrombamento, nem tocou o alarme, as desconfianças viraram-se para os funcionários da estação. Virgulino tornou-se o suspeito número 1 e foi levado para as instalações da Direção de Combate ao Banditismo da PJ. O tribunal dá agora como provado que durante o interrogatório o arguido foi vítima de murros, chapadas, pontapés e agressões com uma ripa de madeira. Acabaria com vários ferimentos e costelas partidas. Em 2007, Virgulino foi absolvido do crime de furto. Sofreu muito na pele naquele dia? Não pergunto isso, que eu prefiro não responder. Ficou em prisão preventiva a inspetora da Judiciária suspeita de matar a avó do marido por causa de €500 mil que a vítima teria no banco. O antigo cabo da GNR é acusado da morte de 3 jovens. O António Costa vem do estabelecimento prisional de Santarém, onde está preso preventivamente desde há cerca de 1 ano, quando foi detido na sequência do desaparecimento e da descoberta do assassinato das 3 raparigas de Cabecinha de Rei em Santa Combadão. E eu posso também avançar que o tio desta vítima, da Mariana, vai avançar com uma queixa-crime contra a mulher de António Costa, do arguido, por a mulher de António Costa ter ontem corroborado a versão do arguido de que terá sido este tio a cometer os 3 homicídios. Esta queixa vai seguir também na sequência de uma queixa que existe já contra o próprio António Costa por denúncia caluniosa, por ele ter acusado esse tio de Mariana da morte dos homicídios. No entanto, quando foi detido António Costa, este ex-cabo da GNR confessou a autoria dos 3 homicídios. Isabel Cristina, 17 anos, Mariana, 18, Joana, 17. Terão sido as vítimas de um homem que nunca levantou suspeitas. António Costa era o Toy em Santa Combadão, ex-cabo da GNR, 53 anos, casado, pai de 2 filhos, católico fervoroso. Ele era católico, ele era uma pessoa de bem, parecia. Enganou a gente. Andámos muito ano na escola juntos, praticamente desde a primeira classe à 4ª classe. Sempre mudei com ele e atualmente ainda há pouco tempo até estivemos juntos e coisas, mas nunca passou pela cabeça que se passasse o que se passou. Ele era uma pessoa muito afável, era uma pessoa muito calma, brincalhona, muito simpática. Para além dos crimes de homicídio qualificado, ocultação e profanação de cadáver e coação sexual, o arguido vai responder também por um crime de denúncia caluniosa, por ter acusado um tio de uma das vítimas de ter sido o autor das mortes. No entanto, quando foi preso, em junho do ano passado, António Costa confessou a autoria dos 3 homicídios. Com Isabel Cristina, terá chegado a ter relações sexuais consentidas, mas quando a jovem ameaçou fazer queixa à GNR por violação, Costa agrediu-a e tentou sufocá-la. Quando o corpo foi encontrado no Porto da Figueira da Foz, a autópsia concluiu que a vítima estava ainda viva quando foi lançada à água no alto de uma falésia. Mariana foi morta passados 6 meses e Joana, outros 6 meses depois. Foram ambas surpreendidas junto à casa de António Costa. Segundo a confissão, as raparigas, conhecendo desde sempre, aceitaram ir com ele ver qualquer coisa a uns barracões no meio do mato. Ainda tentaram fugir quando ele tentou beijá-las, mas não conseguiram escapar ao braço que lhes apertou o pescoço. As autoridades viriam a encontrar vestígios das vítimas no carro e em casa de António Costa. Que antes de ser detido, ainda ajudou às buscas e perguntava por novidades às famílias das raparigas. O corpo de Mariana apareceu desmembrado no Rio Mondego, a poucos quilómetros onde viria a aparecer o corpo de Joana, que as autoridades só encontraram seguindo as indicações do homem que as terá assassinado.
este homem não iria parar. Quem comete estes crimes, neste quadro, não para e só há uma forma de suster a sua atividade, é se ele for detido. Se formos ver nos últimos anos, foram dezenas de pessoas mortas a tiro pela PSP e pela GNR, a maior parte das quais estava a fugir. Ainda hoje ou ontem começou no Porto o julgamento de um GNR acusado de perseguir, de matar uma pessoa numa perseguição. O uso da arma de fogo só pode ser usado em situações extremas, sobretudo de defesa pessoal do próprio agente. Não pode ser usado assim para matar a meio metro ou a 2 metros de distância um miúdo de 14 anos. Não pode ser. E, portanto, nós temos que ter, o Estado tem que ter preocupações na escolha das pessoas que vão exercer a autoridade pública, que vão usar armas de fogo. Eu tenho que confiar nas autoridades e tenho que exigir que as autoridades me protejam. Convencidos de que os jovens tinham uma caçadeira no carro, os militares iniciaram uma perseguição por várias ruas. Um dos guardas, Rui Pinto, de 36 anos, disparou 6 vezes durante o percurso. Um dos tiros perfurou a traseira do veículo e atingiu mortalmente José Ferreira, de 20 anos, que seguia no banco de trás. O condutor do Audi está acusado de condução sem carta e condução perigosa. Decidiu fugir às autoridades precisamente porque não tinha habilitação para conduzir. Quando o grupo parou no Largo Júlio Diniz, em São Pedro da Cova, os militares perceberam que não existia qualquer arma no carro. O uso da arma de fogo só pode ser usado em situações extremas, sobretudo de defesa pessoal do próprio agente. Não terminou da melhor forma uma investigação criminal da GNR de Barcelos. Os militares iam hoje proceder à detenção de um homem de 57 anos, suspeito de tráfico de droga. À entrada da cidade de Famalicão, o suspeito não respeitou a ordem de paragem da GNR. Acabou por tentar esquivar-se dessa ação policial e em circunstâncias que não estão ainda naturalmente apuradas, embora eu não tenha aqui para já que desconfiar da versão dos meus militares, tenho que naturalmente acreditar, mas acho que nesta altura isto acaba por ser um homicídio voluntário, involuntário, negligente. O uso da arma de fogo só pode ser usado em situações extremas, sobretudo de defesa pessoal do próprio agente. Só a autópsia permitirá esclarecer se a causa da morte ficou a dever-se ao disparo dos militares. Não é certo que tenha havido troca de tiros. Os militares dispararam, isso é um facto. E o suspeito? Julgo que para já não temos recorde que ele tenha disparado. Efetivamente temos recorde de que os nossos militares dispararam, isso é assumido por nós. Aliás, não temos por prática fugir à verdade dos factos. No carro seguia outro homem de 30 anos, sofreu ferimentos ligeiros. O acidente que envolveu o chefe Paulino aconteceu no final do ano passado em Loures. Ao chegar à esquadra para elaborar a participação do sinistro, o agente em causa consultou o sistema informático e verificou que a carta do chefe da PSP estava em nome de uma outra pessoa residente em Hermesinde. O agente constatou ainda que a data de validade da carta de condução coincidia com o dia em que o chefe da PSP fazia anos, quando a norma é que expire no dia anterior à data de nascimento da pessoa.
Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Foi inspetor da Polícia Judiciária, escreveu livros, foi comentador de televisão e vice-presidente do Sporting. O ex-polícia, Paulo Pereira Cristóvão, foi detido por ser alegadamente o cabecilha de um grupo que assaltava casas. Em julho do ano passado, a polícia já tinha apanhado outros 12 elementos, alguns agentes da PSP. O esquema passava por usar fardas da polícia, simular a existência de mandados judiciais e assim entrar na casa das vítimas sem qualquer resistência. Seria ele, Paulo Pereira Cristóvão, a marcar os alvos. Definia as casas a assaltar, onde sabia que os cúmplices encontrariam bens de valor, como ouro e dinheiro. No terreno, a rede operava assim. Agentes fardados apresentavam falsos mandados judiciais para buscas domiciliárias, que acabavam em sequestro e roubo das vítimas, algumas agredidas até que fornecessem informação sobre os locais onde se encontravam escondidas quantias monetárias, objetos e produtos com valor acrescentado. Tudo aconteceu nos distritos de Lisboa e Setúbal. Assaltos violentos que levaram à detenção em julho do ano passado de 3 elementos da PSP e 9 civis. Agora Paulo Pereira Cristóvão está indiciado pelos mesmos crimes em coautoria. Ele que foi inspetor da Polícia Judiciária entre 90 e 2006 e curiosamente investigou alguns dos mais complexos processos de terrorismo, homicídio, raptos, sequestros e organizações criminosas como máfias de leste.
Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. A Ordem não deixará de intervir em todos os casos em que haja pessoas acusadas e, sobretudo, pronunciadas por tortura. A tortura tem que ser banida da face da terra. A tortura é uma ignomínia da humanidade. E essa já está provada, essa tortura? Vamos ver o que é que o Tribunal dá como provado e como não provado. O que é certo é que vieram aqui agentes da Polícia Judiciária, inspectores da Polícia Judiciária, acusados por um magistrado do Ministério Público, pronunciados por um juiz por terem praticado crime de tortura. Se não se provar, fique tranquilo que não tenha sido crime de tortura, mas também fico intranquilo, porque o estado em que aquela mulher, a senhora Leonor Cipriano, saiu das instalações da Polícia Judiciária durante interrogatórios noturnos, sem a presença de advogado, isto é uma ignomínia para Portugal e para as forças policiais portuguesas. Isto também tem que acabar.
A mão mais pesada foi para António Cardoso, condenado a 2 anos e 3 meses de pena suspensa por falsificação de documento. A informação de serviço que relatava uma queda nas escadas, queda que o Tribunal de Faro diz não ter existido. Considerou ter ficado provado que Leonor Cipriano foi agredida dentro das instalações da PJ. Como e por quem é que não foi possível apurar. Daí que os 3 arguidos acusados de tortura tenham sido absolvidos. Não estou satisfeito, porque sou português, sou patriota. Ficou provado que a polícia portuguesa comete tortura, enfim, nas pessoas que estão à sua guarda. Não posso estar satisfeito. Pensem que esta investigação foi feita em Portugal pela Polícia Judiciária. Não é uma investigação digna de um país civilizado e que, felizmente, conseguimos apurar isso aqui neste tribunal. Gonçalo Amaral foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão, suspensa por igual período, por falsidade de testemunho. O que eu sei é que esse processo nasceu também com uma matriz marcadamente política. Como? Nasceu uma matriz marcadamente política. Em que termos? Ouça, em que termos? Convido a ouvir aquelas célebres gravações do anterior diretor da Polícia Judiciária com alguns jornalistas. Ouça, acusou-se impunemente, prendeu-se impunemente pessoas que estavam inocentes. Pessoas que vieram, mal chegaram à presença de um juiz, foram imediatamente exculpados. Aquilo visou decapitar o Partido Socialista, não tenho dúvidas. Está a falar de Paulo Pedroso. Então, e atingiu o Partido que esfrangalhou a direção do Partido Socialista. Aquele processo esfrangalhou a direção, foi orientado nesse sentido. Ouça, até do líder do PS lançaram suspeitas, você não se lembra das manchetes? Mas orientado politicamente pelo governo da altura? Ouça, pela polícia ou por outras centrais, não sei. O processo da Casa Pia entra-se no interesse financeiro de um puto que não tinha nem dinheiro para comprar às vezes o maço de tabaco, a minha de andar ao cravo, e onde começam a falar que depois a gente vai ganhar a 50 mil euros. Mas eles começaram a dizer que vocês iam ganhar dinheiro logo no início do processo, quando tu começas a prestar depoimento? Logo. Porque se fores ver as minhas declarações, se não foram destruídas ou se desapareceram, vão ver que, a princípio, não. Mas estava a dizer a verdade. Não sei de nada. Não sei. Ah, mas a gente sabe. Se eles sabiam mais do que eu. Logo, se lixe. Então é para dizer que levei no cu. Então eu digo. Olha lá, qual é o problema? São 10 mil contos. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Watching television is a trance-like experience. You forget about the carpet, the curtains, and that you're sitting in a room, and you engage your experience directly into the television screen, so that whatever happens on the screen seems really real. You suspend belief in reality. If you don't take responsibility for what goes into your mind, somebody else will. Cult leaders, politicians, advertisers will all seek to implant their message in your mind, whether it's for your good or not. The greatest battle of the 21st century will be a battle of the mind.